Políticos importantes e potenciais candidatos a cargos importantíssimos nas eleições do ano que vem, publicamente têm dito: não é hora de falar de eleição, nós temos de tratar de pandemia, temos de falar sobre pandemia, sobre o combate aos efeitos do coronavírus, eleição é assunto para o ano que vem, não teria nem cabimento tratar disso agora. Mas, na verdade, não fazem outra coisa que não seja tratar disso agora, ainda que as declarações públicas sejam em outra direção. Há dois candidatos que são vistos por todos os demais, e a rigor, por quem se interessa pelo assunto na sociedade brasileira, são vistos como os com maiores chances de irem para o segundo turno: Bolsonaro e Lula. Bolsonaro, que tentará a reeleição, né, se tudo correr normalmente até lá, e Lula, da mesma maneira, tudo correndo normalmente até lá, também será candidato. E as pesquisas, isso é natural, né? As pesquisas colocam os dois lá em cima, bem à frente de outros postulantes. Agora, a questão é o discurso, que aliás não é recente, não começou neste ano, né? Já havia ali em 2014 a história da alternativa, quando em 2014 ainda o embate nacional era PT e PSDB, eles disputavam cada estado, cada prefeitura e obviamente a presidência da República, tanto que desde 94, né? Na verdade, na eleição de 89, um candidato do PT já esteve no segundo turno, que foi o Lula, disputou com o Collor. Mas o embate PT-PSDB, já em 94, repete-se em 98, com o Lula candidato, sempre. 2002, o Lula vence o candidato do PSDB, que era o Serra. 2006, ele vence o Alckmin, também do PSDB. 2010, o Serra reaparece, perde para Dilma, e 14, que foi a mais equilibrada das disputas, nestes tempos de PT-PSDB, foi aquela da Dilma com o Aécio Neves. Mas já se dizia em alternativa, terceira via, esse papo todo. Agora, o PSDB está entre aqueles que tentam trabalhar a ideia da terceira via, do terceiro caminho, da alternativa ao embate Lula-Bolsonaro. Mas há outros, né? O interessante é que tem político, tem candidato potencial que você olha e fala: bom, esse cara vai disputar, ou se disputar é normal que dispute, não é? É conhecido no país inteiro e tem intenções de voto a seu favor suficientes para disputar com dignidade, né? Para disputar com alguma chance, aí depende das circunstâncias, níveis de rejeição, etc. São poucos. E alguns que entram no debate caindo de paraquedas. De repente alguém diz: fulano de tal, candidato. Pois é, o paraquedas da vez trouxe para o debate Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Poxa, mas ele é presidente do Senado, então não dá para dizer que um paraquedas é que o deixou nesse início de especulações. O Rodrigo Pacheco, na verdade, recém-chegado ao Senado, e foi um dos que se beneficiaram de um momento em que havia uma reação muito forte ao PT. Inclusive, as pesquisas mostravam a Dilma como favoritíssima para uma das cadeiras. Naquela eleição eram duas em disputa, na próxima uma só, para o Senado, mas ela acabou não conseguindo, né? E o Rodrigo Pacheco foi um dos eleitos. Depois, também em circunstâncias bem favoráveis, ventos favoráveis, empurraram o Rodrigo Pacheco para uma disputa que
parecia, quando ele chegou ao Senado, parecia algo que ele poderia sonhar depois de 2 mandatos, né? Depois de mais uma eleição para o Senado. Mas não, de repente ele se viu candidato à presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional. E assim como aconteceu com Alcolumbre, circunstâncias tornaram um político nacionalmente desconhecido presidente do Senado, no caso do Alcolumbre. O Rodrigo Pacheco também não era, digamos, na metade do ano passado, alguém que era visto como um fortíssimo candidato ao mais importante cargo do Senado da República. Mas as circunstâncias foram favoráveis. E, inclusive, a escolha que foi feita dentro da oposição, até porque o Rodrigo Pacheco, as circunstâncias foram de tal maneira favoráveis que ele foi o candidato do Bolsonaro e do PT. Ou seja, em determinado momento, bolsonaristas e petistas apoiavam o mesmo candidato, Rodrigo Pacheco. Circunstâncias favoráveis, não é? Não é a capacidade de aglutinação, capacidade de atrair polos, não. Circunstâncias. E a importância do cargo acaba dando relevância, porque cada decisão é manchete, cada decisão vai para o noticiário, há entrevistas constantes, coletivas, pronunciamentos, decisões de grande impacto, até quando não é exatamente uma decisão pessoal, mas uma necessidade de cumprir ordem judicial, como no caso da abertura da CPI da Covid, né, assim chamada, ou seja, a CPI que pretende elencar o que o governo federal fez e também governos estaduais fizeram com recursos públicos no enfrentamento da Covid-19. Tudo isso deu relevância ao Rodrigo Pacheco, mas uma relevância inerente ao cargo. Vejam como são as coisas. Nas últimas semanas, talvez nenhuma linha tenha sido escrita nos grandes jornais, nos grandes portais, ou lida nos noticiários de TV e de rádio sobre Davi Alcolumbre. Não é? No ano passado, era um dos nomes mais citados. Ou seja, a importância não estava no Davi Alcolumbre em si, mas no cargo. Alguns políticos, mesmo quando deixam o cargo, têm uma relevância, uma história, e continuam importantes, e suas declarações repercutem, invadem o noticiário, até o Rodrigo Maia, com muito mais tempo na lida, muito mais tempo na estrada, muito mais tempo como presidente, no caso da Câmara dos Deputados. Mesmo o Rodrigo Maia anda com aparições ocasionais no noticiário. Vez ou outra, alguém resolve, liga para o Rodrigo Maia, pergunta o que ele acha disso. De resto, também já não é uma figura central no noticiário, como era. Ele, todo dia havia, Rodrigo Maia diz isso, Rodrigo Maia decide aquilo, Rodrigo Maia falou isso, Rodrigo Maia afasta-se do Planalto, Rodrigo Maia aproxima-se do Planalto. Ele era a figura central no noticiário, ou uma das figuras centrais. Agora já é ocasional a aparição do nome do Rodrigo Maia no noticiário. E por que o noticiário? Porque, é claro, é isso que aviva a memória do eleitor, é isso que faz prestar atenção nos gestos, palavras, decisões daquele político. Então o Rodrigo Pacheco está vivendo um momento em que a importância do cargo dá a ele uma visibilidade extraordinária. Mas é do cargo. Resta saber se ele, nesse período em que presidirá o Senado, conseguirá tornar-se relevante para além do cargo. E aí, quando deixar a presidência do Senado, continuará sendo alguém citado no noticiário, alguém procurado para dar declarações, para dizer o que pensa disso ou daquilo na política nacional. Por enquanto é o cargo. Mas essa visibilidade e essa ideia, cada um dá um nome, não é? O Fernando Henrique, à maneira de Fernando Henrique, por exemplo, fala em centro democrático.
não é? Ele tenta dar um conceito ali político-sociológico ao que seria a união de alguns partidos e forças para que um candidato surja deste meio para ser a alternativa ao embate Bolsonaro e Lula. Então, o que aconteceu é que alguns líderes de partidos de centro, isso não é só o centrão, não é? Mas o centro normal, que inclui partidos que não são, digamos, costumeiramente participantes da grande sociedade política que é o centrão. Mas esses caras passaram a estimular o nome do Rodrigo Pacheco na corrida ao Palácio do Planalto. Vendo assim a distância, sinceramente, é uma forçação. Claro, a política tem muito de circunstância. Aquela história do Magalhães Pinto, você olha para o céu, as nuvens estão de um jeito, você olha para o chão e quando volta a olhar para o céu, o cenário já é outro, as nuvens já fazem outro desenho, já estão mais ou menos carregadas, vem chuva por aí. Mas as circunstâncias podem até fazer alguém que hoje não teria a menor chance, se a eleição é daqui 2 meses, pode se tornar esse alguém um cara relevante e importante. Circunstâncias, o humor do eleitorado. Vejam o que está acontecendo no Peru, onde 2 candidatos que pareciam representar os extremos foram os escolhidos pelos eleitores para a disputa no segundo turno, né? O Pedro Castilho e a Keiko Fujimori. Vejam o que aconteceu no Brasil em 89. Era uma coisa muito especial, porque a primeira eleição, desde aquela em que o vitorioso foi Jânio Quadros, o professor Nelson Valente é capaz de contar como era o embate político, né? Naquela vitória de Jânio Quadros, quando o vice não era de chapa, você escolhia o presidente e o vice, aí formaram aquela dupla de estranhamentos internos tremendos, né? Jânio e Jango. E tanto tempo se passou. Jovens que nunca experimentaram a possibilidade de eleger um presidente, pessoas já adultas e que nunca haviam escolhido o presidente da República, de repente aquela disputa. E, embora houvesse um ar de renovação, ao fim da ditadura militar, a redemocratização do país, mas até as circunstâncias, né, a morte do Tancredo e aquela figura tremendamente ligada ao regime militar, que era José Sarney, de repente aparece como presidente da República, caiu em seus braços a presidência, caiu em seus braços a faixa, e houve o desgaste, primeiro a euforia, como é típico no Brasil, esse movimento pendular de euforia e depressão, e veio a euforia do plano cruzado, que obviamente teria de desembocar em depressão. Aquilo era um plano irresponsável, que até hoje cobra preços altos dos brasileiros e de sua economia. Então, rapidamente houve o desgaste da figura do Sarney. Ulisses Guimarães, que em 88 era aplaudido ao promulgar a Constituição, a nova Constituição, ao chamá-la de cidadã, ao falar em nojo à ditadura. E muitos o viam, ainda mais depois daquela vitória do MDB, PMDB em 86, mas para o Congresso e para os governadores, né? Falaram até que o PMDB seria o novo PRI, o PRI lá do México, com décadas no poder. Que nada. Ulisses teve uma votação fraca para a presidência e de repente aparece aquela figura forjada para ser apresentada aos brasileiros como um herói anticorrupção, o homem que falava da corrupção de José Sarney,
o homem que era visto como caçador de marajás. E ele e Lula foram para o segundo turno. O Brizola disputou com o Lula ali voto a voto para ser ele o que enfrentaria Collor no segundo turno. Mas foi uma surpresa, né? 1 ano e meio antes, ninguém levava a sério. Então, há a possibilidade de repente, circunstâncias, níveis altíssimos de rejeição daqueles que têm mais votos relativos, viabilizarem uma figura que hoje é vista como inviável. Mas hoje, Rodrigo Pacheco não dá, não teria a menor chance. Mas os caras acalentam, né? Acalentam essa possibilidade. E a visibilidade do cargo acabou colocando o Rodrigo Pacheco como centro de atenção de alguns partidos que buscam aí a terceira via. Mas eu vejo um truque nessa história, Ronald. Eu acho que, de certa maneira, esses partidos tentam sequestrar o Rodrigo Pacheco e torná-lo, pelo menos em alguma medida, refém desses partidos. Na medida em que eles dizem, você pode ser o próximo presidente, ele pode passar a ter, até inconscientemente, uma necessidade de não contrariar esses partidos, de tomar decisões na presidência do Senado que sejam interessantes para esses partidos, para grupos de políticos. Ele pode, por exemplo, passar a descartar qualquer possibilidade de abrir um processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque isso é coisa do Senado. O presidente da República é outra história, não? Porque a decisão é na Câmara e a Câmara diz para o Senado, julgue, e aí o Senado julga. Mas o Rodrigo Pacheco pode ser limitado, amarrado, se embarcar nessa ilusão. E é uma grande ilusão. Qualquer político, se chegam para ele alguém que nunca tenha se aproximado dessa possibilidade, um quase neófito, e de repente alguém diz, nós enxergamos chances de você ser o próximo presidente da República. No mínimo, o cara vai dormir pouco à noite. Vai se imaginar disputando, vai se imaginar sendo eleito, vai, de repente, olhar como realizável uma coisa que era simplesmente fora da imaginação, fora dos pensamentos. Ser presidente da República tão cedo. Mas eles são experientes, aqueles que criam essas possibilidades, mesmo que eles saibam que não há possibilidade de o sujeito ser eleito. Eles alimentam a ilusão, a vaidade e acorrentam o sujeito que tem um cargo muito importante, de presidente do Senado. E por enquanto é isso. Além, claro, de todo mundo querer ter candidato para negociar, para barganhar. Olha, lembra do Rodrigo Maia em 18? Candidato! Olha, até, diria Nelson Rodrigues, os paralelepípedos sabiam que o Rodrigo Maia não seria candidato para valer. Ele estava negociando um poder de barganha. Ele estava negociando uma posição de força para poder escolher quem apoiaria. E aí, enxergando ali alguém com mais chances, ele fala, apoio esse, se ele ganhar, eu vou ter poder nesse governo. Vou ter poder nesse governo. Embarcou numa canoa que não aconteceu nada, a do Alckmin, mas fez o seu jogo. E alguns partidos, quando falam, vamos lançar um candidato, na maioria das vezes, é para negociar no ano que vem com quem tem chance de fato. Negociar apoio. Podemos apoiar, mas quantos ministérios teremos? Para quantas estatais indicaremos dirigentes? Ah, mas não pode mais. Pode. Pode. Pode até para Furnas. Pode até para Itaipu. Que, aliás, é um belo emprego, hein? Reuniões esporádicas, salários altos. Podem. Podem, sim. Para bancos estatais. Então, vamos negociar.
Mas não é qualquer ministério, hein? Então, essa ideia me parece muito mais para amarrar Pacheco e, ao mesmo tempo, levantar a possibilidade de que, seja ele ou outro, um candidato seja lançado por um grupo de partidos para ter poder de barganha. Bom, Bolsonaro e Lula, candidatíssimos. Aliás, o próprio Bolsonaro na quinta-feira falou naquele programa que ele faz lá. Ele falou, Lula será candidato. Né? Antes mesmo do Lula dizer que é candidato, mas é claro que o Lula é candidato. Só se acordar um dia e disser para si mesmo, não quero mais. Porque se ele fala, quero ser candidato, o PT só estende o tapete vermelho. Né? Vez ou outra aparece alguém, quero disputar a prévia com o Lula, como foi lá o Suplicy. Mas não há muitos Suplicis, né, com essas ideias. Então, o Lula e Bolsonaro são candidatos. Ciro é candidato. É interessante o que está acontecendo com o Ciro. Eu vejo aqui que Ciro e ACM Neto se reuniram recentemente por 5 horas na casa do Ciro em Fortaleza. 5 horas dá para fazer um acordaço, tomar bastante café, conversar. E no caso, a discussão não era sobre Salvador, nem sobre Sobral. ACM Neto nada tem a ver com Sobral, Ciro nada tem a ver com Salvador. A discussão era política nacional. A discussão era o que o DEM acha da candidatura do Ciro. O que o DEM pensa da possibilidade de surpreendentemente abraçar a candidatura do Ciro. Mas que esquisito, um partido que se diz liberal apoiar um candidato cujas posições econômicas não são estatizantes, né? Não é exatamente isso, mas que sempre prevê um Estado muito forte nas decisões econômicas e na relação com a iniciativa privada. Então, há incongruência? Sim, mas isso não existe na política brasileira. O único partido brasileiro que tem coerência política não tem voto, que é o PCO. Ele tem coerência, né? É aquilo mesmo. Não há a menor dúvida sobre o que pensam e defendem. Os outros depende do momento, da hora, dos cargos que conseguem, de quem eles conseguem eleger, dos compromissos que são necessários, das alianças. Sempre, sempre, sempre. Então, o DEM pode sim, em algum momento, fazer uma aliança com o PDT e apoiar o Ciro. Claro que a ACM Neto é apenas uma das vozes importantes do DEM. Houve até um distanciamento entre ele e o ressentido Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele nunca, nas últimas semanas, conviveu bem com a ideia de não ter conseguido a aprovação no Supremo para que ele fosse de novo presidente da Câmara. Tentaram, né? Gilmar Mendes tentou, fez ali um acordo com alguns ministros, mas a maioria disse não e ele não pôde tentar. O que seria uma indecência, né? Seria rasgar a Constituição. Não conseguiu e saiu atirando contra o governo, de quem já era inimigo há tempos. E quando o ACM Neto participou de discussões sobre novos ministros no governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia atirou no ACM Neto, publicamente, em aquelas entrevistas que ele dava todo dia. Agora anda meio sumido, porque ele, repito, é um cara de muito tempo na estrada, mas a sua grande relevância era o cargo, a presidência da Câmara. Mas o ACM Neto parece ter um controle maior da máquina do DEM, né? De quem decide as coisas nas convenções, e pode até viabilizar um apoio ao Ciro Gomes. Ainda é difícil, mas uma conversa de 5 horas não deve ter sido a respeito da maré em Salvador.
E aliados do Ciro sugeriram ao presidente do DEM que organizasse uma agenda do ex-ministro com Luciano Huck. E aí vem a frase que tornou-se inerente ao Huck. Aquela frase: ainda não decidiu se vai ser candidato. Né? E a ideia do Ciro, por que o Ciro está tolerando essa história de vamos conversar aqui, aí quem for mais viável eleitoralmente a gente apoia, o grupo todo apoia, o Dória, o Mandetta, o Huck, que nem partido tem, todo mundo apoia. Porque o Ciro espera ser esse cara. Ele espera ter um leque de apoio que ele nunca teve. E daí conversa com o ACM Neto e com o Mandetta. O Mandetta é outro que é resultado desses desejos, né, de ter um candidato ali próximo de alguns grupos. Então alguns grupos passam a apoiar o Mandetta. É outro que neste momento não tem a menor chance. Claro, as circunstâncias de repente podem viabilizar, podem fazer com que o sujeito no ano que vem, em julho do ano que vem, ele esteja lá em cima nas pesquisas. Mas hoje, nada. Até porque o Mandetta não tem nenhuma relevância como deputado, relevância nacional. Tornou-se conhecido como ministro, e principalmente, claro, com a pandemia, quando dava aquelas coletivas e tal. Foi um péssimo ministro. Deu conselhos errados, adotou posições erradas o tempo todo. Mas saiu, virou outro que atira no governo, e aí percebeu, inclusive, que esse era um caminho para ter a boa vontade de alguns veículos da imprensa, e abraçou essa história. Mas o Mandetta, hoje, é menos relevante para uma disputa desse tamanho, menos relevante que o Rodrigo Pacheco, que pelo menos tem um cargão, né? É o presidente do Senado. Então, o que se nota... E aí vem Huck. Já dissemos aqui, vale repetir. O Huck, quem conhece o Huck, mesmo, né? Não é como nós que vimos ali nos corredores, quando ele trabalhava na Bandeirantes. Não é isso. Quem conhece pra valer diz que é um ótimo sujeito. Ótimo sujeito. Mas a questão não é ser ótimo sujeito. A questão é o que esse cara pensa sobre os grandes problemas nacionais e que soluções ele aponta, que caminhos ele sugere que o país siga. E aí é um nada. Os artigos assinados pelo Huck, por exemplo, na Folha de São Paulo e tal, são todos eles coleções de lugares comuns, de platitudes, de coisas que não dizem absolutamente nada de relevante. A não ser um lugar comum, aquilo que todo mundo olha e fala, é isso mesmo. Mas e daí? Sabe aquele amontoado de ideias rasas, superficiais, universalmente aceitas, né? Coisas que, por exemplo, Lula e Bolsonaro assinariam embaixo. É isso. Assinariam embaixo, Dória assinaria embaixo, Ciro assinaria embaixo. Lugares comuns, que não dizem nada. Não são soluções para coisa alguma. E mesmo o diagnóstico de problemas muito raso. Tem de trabalhar, elaborar, dizer o que pensa sobre um país que tem gigantescos problemas. Enormes, anteriores, muito anteriores à pandemia, problemas estruturais, econômicos, sociais, políticos, de representação. Um país que tem problemas gigantescos e que não vai sair do lugar com conversas banais, com lugares comuns. E é tudo que o Huck apresentou até agora. Então, é um ótimo sujeito,
todos garantem, os que o conhecem bem. Mas isso não basta. Isso nem de longe é suficiente. Nem de longe. Embora seja necessário. E raro. E raro. Eduardo Leite. Seria interessante uma pesquisa rápida ali. No norte, nordeste, mesmo em várias regiões do sudeste. Quem é Eduardo Leite? Ou seja, a projeção nacional ainda não há, não é? Ainda não há. Então, mas é alguém que já disse, não serei candidato à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul. Portanto, não descarto disputar a prévia do PSDB. Pelo menos está sendo honesto. Não está, não é hora de pensar nisso, está dizendo, penso sim em disputar a prévia. Pode ser que sim, depende do apoio que vou ter na época e tal. João Dória, que também há um ano e meio tinha o problema do desconhecimento de seu nome em muitas regiões do país. Agora isso sumiu, né? Os embates com o Bolsonaro, a maneira como surgiu para os brasileiros a possibilidade da vacina da Coronavac. O Dória hoje já é muito mais conhecido. Já é uma figura de projeção nacional. Mas é um governo que acumula erros, né? Erros graves. Graves. E na política de impostos, na política de transporte, na política social. Então, e além disso, os fechamentos todos aí produziram uma rejeição que vai se estender pelo tempo. Mesmo quando o vírus já for uma preocupação bem marginal, a economia continuará com problemas gigantescos advindos do vírus, da pandemia. E o Dória terá de lidar com isso, não é? Tanto que ele está tentando agora equilibrar-se para tentar ser mais palatável, tentar eliminar rejeições no meio empresarial, no meio econômico e também entre os trabalhadores, onde já havia uma rejeição anterior, como aquela na capital paulista. Enfim, tem muitos desafios, mas é conhecido nacionalmente, é o cara hoje que mais manda no PSDB, embora em Minas Gerais tenha crescido uma resistência tremenda ao Dória, quando ele tentou provocar a expulsão do Aécio. O PSDB de Minas não aceitou, disse que era uma ingerência que não cabia a ele não é presidente do PSDB, tentou ser agora e foi rechaçada a ideia, ele teve de recuar, ele tentou fazer como Alckmin, ser candidato e presidente do partido, não conseguiu, e agora tenta pelo menos ser candidato. Se a presidência ou a reeleição em São Paulo, algo que ele descartava, mas voltou a aceitar, ele ainda não sabe. Dependerá das pesquisas que eles fazem febrilmente. Enfim, e aí é bom lembrar que teve um evento aí com alunos brasileiros de Harvard e também lá do MIT, em que estavam Ciro, Huck, Eduardo Leite, João Dória e Fernando Haddad. Mas o Fernando Haddad é aquela história, só será se Lula não for, o que neste momento não parece muito crível, né? Que Lula não seja, é a única chance de ser o Haddad. Enfim, dizem que é hora de falar só de pandemia, mas o jogo já está sendo jogado.